Olá, minha gente, eu sou o Fernando César, consultor comercial e bancário, né? Eu estou aqui hoje graças ao convite do nosso amigo Sakamoto e estou na TV Relacionamento. Muito obrigado. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje nós temos aí a oportunidade de conhecer uma pessoa muito grandiosa, um traço maravilhoso do Spagano. Gratidão, viu, pela tua presença aqui. Poxa, obrigado, Kendi, é muito bacana estar aqui com você hoje. A gente está se deliciando aí com os seus trabalhos aqui, né? Perfeito. Luiz, nós estávamos conversando aí antes no café. Você quase que do vento da sua mãe já começou a desenhar isso? Na verdade, eu desde pequeno desenho, né? E minha mãe dizia que, de fato, talvez a primeira comunicação, a primeira forma de comunicação que eu tive era o desenho, né? Eu ficava assistindo ali Vila Sésamo e ela se surpreendeu que saiu um Garibaldi e eu era super novo, né? Eu anos 60, e é bom que já entrega minha idade para essa história. Muito legal. E aí, ao longo do tempo, o teu pai e tua mãe te davam algumas revistas lá, quadrinhos para você dar uma olhada, né? O que você gostava? Disney, Maurício de Souza? Que era? Olha, eu lembro assim, quem passava grande informação para mim era um tio meu, um tio avô, né? Tio Paulo, aliás, desculpa, tio Pedro. E ele vinha as tirinhas da Mônica, né? No estado de São Paulo. Sim. E aí, então, sempre que eu chegava lá, ele me passava a folhinha, e eu ficava desenhando em cima, pintando e tal, ficava interagindo com a folhinha. Grande saudade dele, aliás, né? E para mim é bom, é inevitável Maurício de Souza na nossa vida, né? Acho que até quando eu tinha 16 anos, eu lembro que eles tinham um escritório ali na Bela Sintra, né? Isso, perfeito. E aí eu fui levar... Que era da Brinco. Exato. Isso. Aí eu levei meus trabalhos ali e tal, e acho que foi talvez uma das primeiras frustrações da minha vida, porque ele falou, não, você tem que melhorar o traço, isso aqui não tá bom, isso aqui tá assim e tal. E eu achando que eu já ia pegar um emprego, porque todo mundo da minha família falava, nossa, mas esses personagens estão incríveis, muito bem desenhados, muito bem executados, mas aí na realidade não, né? Então é bom que, acho que foi ali meu primeiro choque de realidade, e foi aí também que eu me empenhei para, né, cada vez mais aperfeiçoar meu traço, fazer alguma coisa mais legal, né? Que bom. O que te deu, assim, a grande ideia de brasilidade? A gente está num mundo globalizado, né? Pois é. Mas você é um patriota mesmo, assim. Eu tenho muito essa coisa do Ame o Brasil, né? Aliás, eu tenho um blog que é o Ame o Brasil, no qual eu fico realmente tentando passar essa minha emoção para a turma, né? Não sei de onde veio, para falar a verdade, mas assim, uma coisa que eu lembro e que me deixava bastante chateado, assim, eu sou formado em comércio internacional, né? E tive a chance de viajar muito. E cada vez que eu encontrava um brasileiro falando mal do Brasil, eu falava, não, o brasileiro é assim, o brasileiro é assado. Infelizmente o pessoal, quando sai daqui, começa a falar. E é estranho, porque geralmente o estrangeiro fala bem da sua nacionalidade, né? E aí eu falava assim, mas escuta, eu estou vendo que você fala bem português, você é de onde, né? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Então você está falando mal de si mesmo, é isso? Porque você, né, se você é brasileiro, você está se colocando no grupo. Não, eu não faço parte desse grupo de brasileiros que estão falando. Mas então tem uma coisa errada aí. Então isso eu ficava muito... Não gostava, sabe? Então eu sentia mal. E aí eu identifiquei que eu tinha um amor muito grande pelo Brasil, né? E eu fazia o contrário. Cada vez que eu realmente tinha a chance de falar do Brasil, eu falava das belezas, do que a gente tem de bom e tudo, né? E isso me faz lembrar da tal síndrome do cachorro vira-lata do Nelson Rodrigues, né? Sim. E, de fato, eu vejo que tem muito brasileiro que tem isso. E é uma pena, né? É uma pena, porque a gente tem um país maravilhoso. Enfim, tem diversos atributos, né? E a gente peca em identificar esses atributos, né? Eu achava que a tua resposta seria assim: eu tive uma professora de geografia muito bonita. Ela não era bonita, mas era mãe de um grande amigo meu. Legal. Mas eu estudei ali no Parque Continental, né? E o Parque Continental funciona meio que uma cidade de interior, então todo mundo se conhece. Sim, verdade. Né? E aí Aqui tem a Vila Yara, né? Exato, a Vila Yara ali pra frente, e se reparar bem, tem o Morro do Jaguaré, e virou uma comunidade fechada ali. Era para ser um condomínio fechado, mas não aconteceu isso.
Mas todos os meus amigos, né, os seus pais eram os professores de lá. E aí tinha a professora Lídia, de Geografia, que de fato foi uma grande professora. Eu tenho um contato muito grande com esses professores, né? E a mesma... trabalho no mercado de bebidas, então volta e meia também eu entrava em contato com o professor Mansur para tirar dúvidas de química, mandava alguma coisa para ele. E isso vem até hoje, né? Eu estou com 55 anos e tenho esses professores já tão velhinhos, aí tenho um carinho muito grande por todos eles, né? Luiz, em que momento da sua vida você decidiu, né, trabalhar com o comércio exterior? E você já ia treinando seu inglês antes? Já. O ensino fundamental médio? Provavelmente, eu lembro que quando eu era muito pequeno, uma lembrança muito antiga que eu tenho, ainda nem morava no parque, eu me mudei para lá quando eu tinha 6 anos. Tinha um vizinho meu que tinha uns dinossauros lindos de borracha, sabe? E a gente estava brincando com aqueles dinossauros e eu falava, nossa, que legal, né? Aí eu queria que ele me desse um dinossauro. Não, mas aí meu pai me trouxe, sei lá, de qual país, né? Isso eu não posso te dar, porque meu pai me deu de presente, trouxe de sei qual país. Eu falei, mas que legal, teu pai trabalha com o que? Ele trabalha com comércio exterior. Aí a mãe do meu pai falou, ele trabalha com comércio exterior. Aí eu falei, nossa, quer dizer que se eu trabalhar com comércio exterior, eu posso ter um dinossauro desse. Interessante, já foi no incentivo. Acho que foi a ideia, né, de realmente, pô, que bacana, tem outros países que produzem coisas legais e tal, né, explorar esse mundão deve ser uma coisa bacana, né. Aí, bom, acho que é a referência mais antiga que eu tenho. Aí tinha também um senhor, que era muito, eu passava muitas férias em Ubatuba, né, e aí a gente passava na Praia do Lázaro. Do lado da Praia do Lázaro tinha a Praia da Domingas Dias, mesma coisa, tinha um cara que era super bacana, eu era novo também nessa época, e aí ele era já profissional do comércio exterior, e nessa época eu já estava mais maduro, né, e aí ele sempre me falava das coisas legais que aconteciam com ele viajava bastante, ele encontrava diversas culturas, e ele sempre contava algum caso inusitado, sabe? Que legal! E falava bastante do Marco Polo, inclusive, ele teve uma morte muito trágica, infelizmente. Isso consolidou talvez a vontade. E será que ele fez relações internacionais? Provavelmente, sim. E também falava diversos idiomas, e eu gosto dessa coisa do idioma, sabe? Sim. Como eu falei, né, eu tive a chance de estudar japonês desde cedo, inglês e tal, eu gosto de conhecer outras culturas. Né? Legal. E a parte do desenho em si, você tem um dia específico que você gosta de rascunhar alguma coisa? Não? Normalmente vem do nada, assim, sabe? Às vezes eu bate uma inspiração 2 horas da madrugada e eu sou obrigado a levantar para fazer o que me vem na cabeça. No mínimo fazer um rápido que vem na cabeça e no dia seguinte eu vou lá e executo, né? Bacana. Mas aquilo faz bem, né? Muito. Como se você tivesse uma válvula de escape. Exatamente. Naquele momento que vai para o desenho, sei lá, é quase que um aterramento, né? Eu lembro que também eu trabalhei com o nosso amigo Fernando, né? No Banco Noroeste. Logo depois eu tive a chance de ir para uma parceria com o Banco Noroeste, tinha com o Banco Chemical, aqui no Brasil, né? Ele chamava-se Norte. Mas lá era muito estressante, sabe? O departamento, por exemplo, a gente tinha um departamento com 17 pessoas de importação, um departamento com, sei lá, 20 pessoas de exportação. Não, de exportação é menor, talvez umas 15 pessoas. O banco no Norte, exportação era eu e uma estagiária. Importação era eu e uma outra estagiária que fazíamos. Então era muito estressante isso para mim. E a forma que as baias ficam, né? Então eu sentava aqui, eu era nível 7, minha gerente nível 9 atrás de mim, e a chefe Mor, que é nível 12, sentada atrás dessa minha. Então tudo que eu estava fazendo ali na tela, passava de olho. Então cada vez que eu errava alguma coisa, ela, o que você está fazendo? Esse inglês aí está errado, não sei o quê. E era supervisionado constantemente. Não, aí era uma pressão tão grande ali, foi feio. Não, tá. Pois é. E no início eu passei muito mal. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia pro banheiro, pegava uma caneta, levava um papel lá e ficava desenhando. Para sarar esse estresse todo, sabe? Porque era uma pressão muito grande, né? E às vezes, por exemplo, eu comecei a trabalhar nas vésperas do Natal. Chegou um monte de documento de embarque da Celbras, que faz aquelas garrafas da Coca-Cola. E era dia 23, minha família tudo me esperando. Lá eu com um monte de documentação para fazer a exportação de PET para Atlanta, né? Aí eu falei, quer saber? Eu passei parte da manhã no banheiro, desenhando, porque estava num estresse grande. A hora que o pessoal foi embora, eu voltei para minha mesa lá e comecei a fazer a documentação.
participação e registro no Banco Central, aí faz aqui. E rendeu mais, né? Muito mais, muito mais. Porque eu estava tranquilo, não tinha essa turma me enchendo de saco atrás. Não, muitas vezes assim, quando você coloca foco, é melhor, porque dependendo do ambiente estressante, você acaba se dispersando também. E perde-se tempo, né, se for ver. E aí eu descobri uma coisa importante, Kendi. Eu detesto escritório. Eu gosto de trabalhar na rua, sabe? Se eu estou no escritório, eu tenho que estar sozinho. O home office foi fácil para você se adaptar? Muito. Bom, eu já tenho, né, uma rotina de rua desde a época que eu saí do Quênia, que eu procurei fazer meu trabalho de forma que eu não tivesse nunca mais essa situação horrorosa de ter chefes atrás de mim, né? Entendi, interessante. Olha, isso daí um dia pode virar uma história em quadrinhos aí, viu? É verdade. Legal, bacana. Mas é interessante, assim, o ser humano precisa ter uma válvula de escape. Né? Então, às vezes, uma atividade prazerosa, né, que destoe totalmente do que você está fazendo, né, naqueles 5 minutos lá, ele vale bastante. Pois é. Não, é importante que se diga, tá? Eu fiquei pouco tempo nesse departamento, graças a Deus do MD, mas as minhas chefes hoje são minhas amigas, tá? Principalmente a principal lá, é a grande amiga minha. Então, eu costumo gostar dessas pessoas que, de uma certa forma, me colocam na linha, sabe? Porque acho que eu sou um pouco... eu gosto mesmo bom, enfim, funciona como um mentor, né? Exato. Ela vai te corrigir no final das contas, né? Tudo bem que não é bom o tempo todo, mas eu tenho grande amizade com ela hoje, tá? Então, é bom que fique claro, tá? Ô, Luiz, e tua predileção pelo Santos Dumont? Então, aí veio dessa coisa da brasilidade, né? Eu acho que o principal questionamento, quando eu entrava nesses embates... bom, depois disso fui trabalhar num pub, fui gerente de pub. Interessante. Olha, é como se você tivesse vivido várias vidas, hein? Pois é, porque o que aconteceu foi isso. Assim que eu saí do mercado financeiro, né? Eu migrei para o mercado de bebidas e equipamentos e tudo. E numa dessas passagens eu tinha um sócio e a gente estava importando vodka da Rússia. E a gente entendeu que não tinha vodka russa no Brasil. E de fato não tinha. E era só a Viborova, né? Então, aí que tá, olha só. A gente tinha a Viborova é polonesa, né? Tem a Stolichnaya que vinha para o Brasil, mas era produzida em países da antiga União Soviética, então a que chegava na época era da Lituânia. E a gente falou, cara, a vodka russa é a melhor do mundo e não tem vodka russa no Brasil. E aí a gente fez uma parceria com o grupo Zalveda, né? Que é uma vodka super bem vendida lá em São Petersburgo, chamada Ruski Razmir. Aí, bom, a gente aí chamamos um sócio patrocinador, um croata, que injetou dinheiro na aventura, né? E a gente começou a trazer vodka da Rússia. Bom, vinha inteiras garrafas? Vinha. Não, e era uma época meio complicada, porque é 2003 e tudo, né? E assim, era difícil fazer negócio com o russo, sabe? Não fosse pelo fato de nós termos um croata no grupo, a gente teria para falar o idioma, para negociar é difícil, né? Tem essa questão também. E ele falava bem? Falava, né? Porque na Croácia ele cresceu na época ainda da antiga União Soviética. Depois tinha que traduzir para vocês, né? Aí, bom, não, ele fez tudo, a negociação sozinho. A gente infelizmente não pode nem participar. Eu participei de algumas poucas reuniões e aprendi o russo, né? A minha facilidade com idiomas me fez ainda entrar no grupinho deles ali. Mas então, nessa época, a gente ficou 111 dias sem receber vodka. E aí eu fiquei, poxa, me investi em trabalhar. Exato, né? E o dinheiro indo embora, né? Aí eu joguei rugby muito tempo e o dono de um pub aqui de São Paulo, eu posso falar o nome, não? Pode, por favor. Do O'Malley's, aliás, que é um pub que eu adoro, né? Ele também tinha jogado no SPAC, que é o clube que eu jogava e tal. Aí, bom, a gente conversando, falei que estava parado, ele falou, vem ser host aqui, né? Enquanto você não tá funcionando a coisa, vem ser host. Aí eu fui patrocinado pela Heineken para colocar a garrafa na mesa da turma, né? E aí depois eu acabei virando gerente lá, gerente da noite. Mas foi muito estressante também, né? Porque à noite era gerente, durante o dia eu ia para o escritório cuidar das questões da vodka. E pouco tempo para dormir. E pouco tempo, nenhum tempo para dormir, às vezes dormia 4 horas. E nessa história toda, volta e meia eu tinha esses embates, voltando ao questionamento do Santos Dumont, né? Volta e meia eu falava sobre o Brasil, isso e aquilo, e alguém falava assim, tá, me fala o nome de um herói brasileiro. Aí, de fato, né, a gente na escola, a primeira vez que ele foi confrontado com essa questão, eu falei, não sei. Aí, Santos Dumont, né? Tá, e por que Santos Dumont é herói? Por que os irmãos Wright não são heróis, né? Eu falei, boa pergunta, vou pesquisar. Aí eu descobri que eu conhecia muito pouco. Eu tinha um amor do Brasil interno, provavelmente intuitivo, mas eu não tinha um amor, não tinha motivos
né, de fatos reais, não sabia explicar meu amor, né? Aliás, ninguém sabe explicar amor é uma coisa que aparece no coração, né? Bom, sim. Mas aí eu comecei a pesquisar a história de Santos Dumont, e junto a isso também teve uma crítica lá atrás quando eu fazia as ilustrações que era super interessante. Eu fiz a primeira historinha em quadrinhos da Super Interessante nas edições de janeiro e fevereiro, chamava-se O Erro de Einstein, né? E aí o Adriano Silva, que era editor-chefe da época, pediu para mim, olha, é legal você tentar abordar as últimas matérias que saíram na Super Interessante. E aí, bom, enfim, coloquei viagem no tempo, isso e aquilo, o pessoal ia encontrar Einstein numa viagem no tempo, isso. E num determinado momento eu desenhei o flyer dos irmãos Wright ali. Aí um leitor lá ficou louco comigo, falou assim, cadê o 14 bis, cara? Por que você desenhou o flyer aí? Né? Aí eu falei, verdade, né? Olha só, eu desenhei o flyer, mas desenhei de bobeira, assim, sabe? Porque eu queria colocar aviões no fundo onde ele estava e tal, e tinha um flyer. E esse leitor ficou indignado. Aí eu falei, verdade, né? Eu preciso agora fazer, para compensar isso, e isso me fez mal, fiquei perturbado com isso. E aí, para compensar agora, eu vou começar a fazer uma historinha em quadrinhos Santos Dumont. E aí eu fui atrás, conheci o Marcos Vilares, que é o sobrinho bisneto do aviador, né? E fiz uma amizade muito grande com ele. É um dos meus melhores amigos hoje, né? Pessoais e tudo. E aí, volta e meia, ele me passava algum material do Santos Dumont, coisa que a gente não via nos livros, né? Porque, sim. Infelizmente, também literatura do Santos Dumont, o que um escreveu ali, outro escritor volta, só escreve um pouquinho a mesma coisa, com outras palavras. E você vê, biografia é pouca coisa. Pouca coisa, exato. Aí você vai para a França, tem biografia lá, tem o Michel Belenchuk que escreveu, tem um pouco mais, porque ele tem um ponto de vista ali do Le Bourget, de toda aquela pesquisa da França, mas volta para as mesmas histórias, né? E o Marcos sempre passava coisa extra. E eu queria fazer uma história em quadrinhos Santos Dumont mesmo, né? Mas aí, bom, enfim, não achei editor e tal. Falei, quer saber? Já que eu tenho todo esse material, tinha mais de 200 ilustrações prontas, tinha uma história pronta, um roteiro e tal, mas não tinha como publicar. Falei, eu vou fazer, já que eu não consigo vender isso, eu vou pôr de graça na internet. Eu fiz um blog, A Vida Maravilhosa do Santos Dumont, e começou a bombar de gente. Aí eu escrevi esse blog em português e inglês. E aí veio também o leitor de outros países, né? Que legal. E tem uma coisa, uma passagem que eu acho que... Você não achava que ia ter tudo isso de repercussão? Não, o blog, aí que tá, quando você escreve um blog, você está sozinho na tua casa, você acha que é só o seu texto e suas ilustrações ali. Só que aquilo está no mundo, e você não se dá conta, né? Daqui. E eu lembro que teve uma época que eu trabalhava na Pernod Ricard, né? E fui fazer uns treinamentos lá na França. E eu cheguei lá no verão, né? E aí era verão lá, no inverno aqui. No dia 20 de julho, né, aniversário do Santos Dumont, um grupo de leitores do meu blog me achou no hotel, não sei como, porque acho que eles viram nas redes sociais que eu estava lá na França, me achou no hotel, aí eu cheguei lá no hotel, né, estava trabalhando, cheguei lá, a pessoa falou, esses 3 camaradas vieram aqui e eles pediram para você ligar para eles. Tá bom. Aí liguei para os caras, eles falaram que gostavam do blog e tal, e queriam me levar fazer uma surpresa para mim à noite. Aí eles me levaram, na época, acho que era 2014 ou 2013, não lembro agora, me levaram para a casa onde Santos Dumont morou, lá na Champs-Élysées. Que bacana. Só que ali funcionava não exatamente no mesmo apartamento, era um apartamento de baixo, né? Funcionava uma balada noturna chamada, como é que é o nome? Mood. E aí eu tive a chance de ir, no dia do aniversário de Santos Dumont, jantar na casa onde ele morou, na Champs-Élysées. Né? E o pessoal super bacana, me trataram como se eu fosse um ídolo deles. Né? Eu falei, pô, mas eu escrevi um blog, estava na minha casa lá, e eu não imaginava que fosse ter essa repercussão. Não, mas a gente adora Santos Dumont, e você é o cara que mais colocou novidades sobre Santos Dumont. Sabe, grande parte que você tem no seu blog, a gente não acha em lugar nenhum. E eu cito as referências e tudo, né? Que bacana. E isso me deixou tão feliz, sabe? Sim. Me colocou lá em cima, né? Só que o Santos Dumont falava, a única forma de você estar lá em cima é nos aviões para viajar pelo mundo. Você, por favor, volta e... Tá perfeito. Mas fantástico, viu? E não sei se você chegou a ver, o João Spaca desenhou, né, do Santos Dumont de uma forma belíssima. Não, foi isso. Inclusive o Spaca me serviu de base para que eu roteirizasse um pouco a história, tá? Que bacana. Aí, eu infelizmente não conheço o Spaca pessoalmente, né, mas eu tenho ele nas redes sociais. Ele é um amigo assim, muito brilhante. Aí ele também é outro que adora brasilidades, né? As HQs dele no Brasil ele fez aquele Debré, né? Muito Muito legal. Tá ótimo. bom. Ô, Luiz,
nós estamos nos instantes finais, tá? Parabéns aí pela tua obrigado, Kendi. É um prazer também estar contigo. Sempre está convidado para vir aqui. Opa, e eu não vejo a hora de entrar na tua biblioteca lá para pegar algumas HQs e ler. Deve ser um espetáculo aquilo, né? Verdade. Nós estamos escrevendo aqui o teu blog. Sim. Bom, se vocês quiserem saber um pouco mais, né? Eu tenho um blog no qual centralizo dos outros, inclusive o do Santos Dumont, os Heróis da Buzundanga, que é uma HQ que eu escrevi. O blog é www.blemia.com. Então aí tem o Blemia em português e Blemia em inglês, tá? O Blemia original está em inglês porque eu escrevo muito sobre comércio exterior. Mas aí você tem a fonte para todos os outros blogs. Valeu, muito obrigado. Obrigado, viu? Prazer estar contigo aqui. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Luiz Pagano, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima. Abraço, gente. Obrigado.